Muito bem, boa tarde a todos. É um prazer e um privilégio poder recebê-los nessa nossa banca, que hoje tem por propósito a apresentação da dissertação do André Veloso Machado Guerra de Moraes, Nulidades por vícios de intimação na execução extrajudicial, de alienação fiduciária de imóvel. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer mais uma vez a presença e a colaboração dos professores Iris, Alexandre Curvelo, professor Randel Martins Dias. Os professores Iris e Alexandre já estiveram na banca de qualificação, já fizeram os devidos apontamentos. O professor Randel, ele se junta a nós hoje para nos socorrer em relação à avaliação que procederemos a seguir e tentando ultimar aí o tempo que todos dispomos, né, porque eu sei que os professores todos têm compromissos. Eu vou passar já de imediato a palavra para o nosso mestrando, para o André, que terá regimentalmente até 30 minutos para fazer a sua apresentação. Claro que ele não precisa esgotar esse tempo, né? Até porque nós já lemos o trabalho, especialmente a professora Iris e o professor Curvelo já colaboraram bastante, né? Então, fica bem à vontade para fazer a apresentação, sabendo que todos os professores que aqui estão já leram o trabalho e com certeza, alguns já contribuíram e outros ainda vão contribuir na tarde de hoje. Após a apresentação do André, também para otimizar o nosso tempo, eu vou estabelecer aqui que os professores em conjunto, cada um por si, mas na sequência eles fazem os apontamentos, o André vai anotando e ao final ele responde. Responde um a um, mas não necessariamente intervalando, né? Só para que a gente também possa otimizar o tempo de todos aqui. Então, sem mais delongas, e agradecendo também a Leane, a Ambra e a todos aqueles que fazem o nosso curso, eu passo a palavra para o André para que ele possa, então, fazer a sua exposição. Germano, boa tarde a todos. Bom, basicamente, o nosso trabalho tem sido dados de intimação e execução. Só um pouquinho, André. André, só um pouquinho. Os O áudio professores para estão mim, ouvindo bem? Não, né? Não, não, André, tá seu áudio bem não está abafado, bom. Talvez seja abafado. melhor tirar aí aqui. o... Vamos ver se melhorou agora? Melhorou, Melhorou, ele melhorou. estava ao contrário aqui. É, Saúdo ao professor Luiz Paulo Germano, professor Randall, professor Alexandre Curvelo, professora Iris, a Leane, agradeço a oportunidade de estar presente aqui, é uma honra imensa poder participar dessa banca de dissertação como avaliando, né? O trabalho, nossa dissertação foi sobre nulidades por vício de intimação na execução judicial de alienação fiduciária de imóvel. Inicialmente, já na parte introdutória do trabalho, a gente faz uma análise da questão da hipertrofia da jurisdição, tem trazido diversos óbitos à rápida resolução dos conflitos e à participação social. Hoje, o Estado juiz não consegue, por meio da jurisdição, desempenhar o seu papel pacificador de garantir a realização do crédito por meio da execução de garantias reais opostas aos imóveis. É daí que surge a necessidade de meios alternativos que forneçam a solução a conflitos interindividuais, aí incluídos os meios de execução forçada, que é elemento fundamental no que se discute o acesso à justiça. Então, a gente fez uma análise sobre a crise da jurisdição, a crise do modelo atual da jurisdição como meio de solver todos os conflitos e abrir a possibilidade de outras formas de resolução de conflitos ou de resolução de demandas judiciais. A possibilidade de execução extrajudicial de bens imóveis por meio da execução da alienação fiduciária em garantia, prevista na Lei 9.514 e aprimorada pelo novo Marco Legal das Garantias, a Lei 14.711/2023. Partimos para a definição de alienação fiduciária. A alienação fiduciária, em apertada síntese, nada mais é que um negócio jurídico no qual a pessoa contrata a transmissão de bens e direito a outra pessoa, que, por sua vez, se obriga a lhe entregar aquilo que foi ajustado entre as partes,
passa a existir obrigações recíprocas entre fiduciante, que deve pagar a quantia certa por aquilo que está adquirindo, seja em bens ou direitos, e o fiduciário que deve entregar a coisa certa. Então, a alienação fiduciária basicamente ocorre quando aquele que toma um empréstimo, que toma um crédito, que toma bens e direitos, entrega a propriedade ao credor fiduciário sobre a confiança, e daí que vem o nome fidúcia, né? Sobre a fidúcia de que, uma vez pagando ou adimplindo aquela obrigação, aquele bem ele é devolvido. Estando adimplente, no caso da alienação fiduciária de bens imóveis, então o devedor ele entrega a propriedade do bem ao credor fiduciário e, uma vez quitada a dívida, esse bem ele é devolvido ao devedor. Uma vez que esteja inadimplente o devedor, ele já é constituído em mora pelo cartório de registro de imóveis. Há dois requisitos imprescindíveis para o procedimento administrativo, que o procedimento atenda ao que determina a legislação. Primeiro, a observância do prazo entre vencimento e início do procedimento da execução. Há um prazo, chama um prazo de carência, né? A partir do qual o devedor entra em mora, ele tem esse prazo para o início do procedimento. O decurso do prazo entre intimação do fiduciante e o não pagamento do débito. Uma vez decorrido o prazo de carência, o fiduciante, ou seja, o devedor, ele é intimado, e não pagando o débito em 15 dias, ocorre a consolidação a pedido do credor. Então, o imóvel ele definitivamente ingressa no patrimônio do credor, embora ele já tenha sido dado com propriedade, e agora com a consolidação o ingresso definitivo do bem diante da inadimplência em favor do credor. E aí nós discorremos sobre as benesses de um procedimento administrativo em detrimento de uma ação judicial para a satisfação do crédito. Toda a questão ela é resolvida no âmbito do cartório de registro de imóveis. Não há necessidade de movimentar uma ação judicial para obter a execução daquela garantia. Diferente, por exemplo, como era antigamente na questão das hipotecas, em que era necessário uma ação judicial para reaver aquele bem ou para executar a garantia. Na nossa dissertação, após a coleta de dados e decisões judiciais, categorizamos as causas mais recorrentes de nulidade em leilões extrajudiciais. Também avaliamos o impacto do novo marco legal das garantias na mitigação dessas nulidades. Entendemos que o nosso estudo é relevante do ponto de vista acadêmico, social e jurídico, pois qualquer problema procedimental que possa levar à discussão judicial de eventual nulidade compromete a finalidade e princípio da Lei 9.514, que é a Lei de Alienação Fiduciária. Essas legislações visam permitir a rápida resolução dos problemas relacionados ao inadimplemento dos contratos de financiamento imóvel com alienação fiduciária, promovendo agilidade na recuperação do crédito e eficiência do mercado imobiliário. Com o Instituto da Alienação Fiduciária, nós assistimos uma diminuição das taxas de juros e um aumento no crédito imobiliário, justamente em função dessa agilidade que nos é propiciada em função da possibilidade de execução extrajudicial das garantias. No capítulo 2 do nosso trabalho, nós examinamos os conceitos de crédito e garantia, fornecendo a base teórica necessária para a compreensão dos negócios fiduciários e da propriedade fiduciária. Abordamos o conceito jurídico, suas características, importância no contexto econômico e jurídico, exploramos as diferentes modalidades de garantias, destacando sua função de assegurar o cumprimento das obrigações contratuais. Discutimos a questão do negócio judiciário, a propriedade fiduciária, com uma abordagem histórica, incluindo as origens no Instituto no direito romano, germânico, inglês, até sua evolução e aplicação no direito moderno. O crédito, né? Definimos o conceito de crédito, que está vinculado à confiança, sendo caracterizado pela capacidade de uma parte, o credor, de entregar um valor bem, outra parte ao devedor, com a expectativa de recebimento futuro. Tratamos da evolução histórica do crédito, o papel do crédito no desenvolvimento econômico. Tratamos da questão das garantias, que são instrumentos legais essenciais ao sistema de crédito, criados para assegurar que as obrigações assumidas por um devedor serão cumpridas. As garantias servem para mitigar o risco assumido pelo credor ao conceder crédito, proporcionando meio de recuperação do valor emprestado em caso de sua inadimplência. As garantias podem ser classificadas, nós colocamos a classificação na nossa dissertação. Enfrentamos a questão do negócio fiduciário e a propriedade fiduciária. Falamos do surgimento histórico do Instituto, a fidúcia no direito romano, a fidúcia no direito germânico, a fidúcia no direito inglês e os negócios fiduciários no direito moderno.
No capítulo 3, tratamos a questão do sistema de financiamento imobiliário no Brasil e nos Estados Unidos, fazendo uma análise comparada. Traçamos o histórico e a evolução do sistema de financiamento imobiliário no Brasil, o histórico e a evolução do sistema de financiamento imobiliário nos Estados Unidos e fizemos uma análise comparativa do sistema de financiamento imobiliário nos Estados Unidos e no Brasil. Tratamos da alienação fiduciária no Brasil, da hipoteca nos Estados Unidos, processo de recuperação do imóvel, etc. Capítulo 4, nós tratamos dos antecedentes da alienação fiduciária em garantia no direito brasileiro, com um enfoque sobre a evolução histórica e legislativa da alienação fiduciária no Brasil, desde a época do SFH, com a crise do SFH na década de 80, a crise no financiamento imobiliário, os aspectos socioeconômicos, a evolução legislativa da alienação fiduciária no Brasil, a evolução no regime de garantias no marco legal de garantias. Analisamos a questão da jurisprudência e seus efeitos no desenvolvimento do Instituto da Alienação Fiduciária. Trouxemos aí uma decisão da terceira turma do STJ, relatoria da ministra Nancy Andrighi, que tratou da possibilidade da penhora de direitos aquisitivos de imóveis vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida, ainda que esses imóveis estejam sujeitos à alienação fiduciária. Então, admitiu-se o STJ a penhora desses direitos aquisitivos, não a penhora do imóvel como todo, mas a penhora dos direitos aquisitivos futuros. Tratamos da questão do julgamento do recurso extraordinário 860.631, sob a relatoria do ministro Fux, que representa também uma grande contribuição dos tribunais superiores no campo da alienação fiduciária em garantia. Esse recurso extraordinário, ele discutiu a constitucionalidade da Lei 9.514 e declarou que a execução extrajudicial de imóveis, ela é considerada constitucional. Foi um marco muito grande, muito se temeu quando o julgamento desse recurso extraordinário, que o Supremo pudesse entender que esse procedimento fosse inconstitucional. Geraria um problema gravíssimo, né? Porque nós já teríamos diversos imóveis já retomados com base nesse procedimento e traria consequências aí ao mercado de financiamento imobiliário, né? Um possível aumento da taxa de juros, um retrocesso enorme que poderia ter ocorrido advindo de um entendimento divergente do que prevaleceu. Mas comemorado aí por todos, o julgamento desse recurso extraordinário, ele declarou constitucional a possibilidade de execução extrajudicial de imóveis sem ação judicial. Discutimos as nulidades do procedimento de execução extrajudicial e sua natureza jurídica. E enfrentamos a questão a ausência ou realização inadequada do ato de intimação, é essa nosso foco, pode comprometer a validade do processo, resultando na nulidade da execução extrajudicial. Para isso, nós traçamos também uma teoria geral de nulidades, em paralelo com a teoria geral de nulidades decorrentes do vício de intimação, e chegamos à conclusão que a intimação adequada é um elemento essencial em qualquer procedimento, inclusive na execução extrajudicial de garantias. É por meio do ato de intimação ou de notificação que se concretiza o princípio do contraditório e da ampla defesa, assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal. O STF, ao julgar constitucional o procedimento de alienação fiduciária extrajudicial, enfatizou que ele não fere o devido processo legal, nem a ampla defesa, justamente porque a legislação prevê mecanismos de notificação prévia do devedor, permitindo purgar a mora ou buscar o judiciário. Então, o STF, ao consagrar a constitucionalidade da execução extrajudicial, ele garantiu que haja possibilidade de se buscar o judiciário posteriormente. Então, não haveria inafastabilidade do controle jurisdicional, porque o judiciário ele poderia ser acionado a qualquer tempo para corrigir eventual ilegalidade. As consequências do vício de intimação no procedimento de alienação fiduciária acarreta a nulidade de todo o procedimento, e daí a nossa cautela e a importância desse trabalho. A jurisprudência pátria é firme em reconhecer que, se o devedor não for regularmente intimado nos termos da lei, ocorre a nulidade absoluta, pois há violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em instâncias ordinárias, já se decidiu pela anulação de todo o procedimento extrajudicial de alienação fiduciária, inclusive a consolidação e o próprio leilão, quando o credor, por exemplo, optou indevidamente pela intimação do edital sem esgotar as vias pessoais de localizar o devedor. A ausência de intimação pessoal traz diversas consequências graves, que podem acarretar a nulidade do leilão extrajudicial, a restituição do imóvel ao devedor,
indenizações de litígios prolongados e impacto na segurança jurídica no mercado imobiliário. Daí a nossa preocupação com essa etapa fulcral do procedimento de discussão extrajudicial, que é a intimação do devedor. O Marco Legal das Garantias, que é a Lei 14.711 de 2023, uma lei muito recente, ela veio justamente para aperfeiçoar esses meios de intimação, para garantir uma maior segurança jurídica nesse ponto tão vulnerável que é a intimação do devedor. Se discutiu, ele trouxe também a possibilidade de notificação por e-mail, isso foi discutido, no direito brasileiro ainda não é uniforme, o STJ, a terceira turma, manifesta reservas quando a notificação por e-mail, a quarta turma tem admitido sua validade, então nós temos ainda um cenário de insegurança jurídica nessa questão da notificação da intimação por e-mail. O novo marco legal das garantias, justamente focando nessa questão da intimação, trouxe uma presunção de absoluta no sistema de registro de imóveis do Brasil, que uma vez que o imóvel seja leiloado ou a propriedade venha a ser consolidada, eventuais controvérsias sobre procedimentos, vícios contratuais ou procedimentais não impedirão a emissão na posse do adquirente ou do credor, exceto se versarem sob falta de notificação. Então, o que é que acontece? Se houver um procedimento de consolidação, leilão, etc., e mais tarde se chegar à conclusão que houve um vício nesse procedimento de retomada do imóvel, o adquirente ele não é atingido em seu direito real. Ele continua como proprietário do imóvel e o devedor só teria direito a uma indenização. É uma presunção absoluta em favor do adquirente e do procedimento, exceto se esse vício for de notificação. Então, qualquer outro vício não gera uma nulidade absoluta e não afeta o direito real, salvo se houver um vício de intimação do devedor. Aí, nesse caso, pode-se retomar o imóvel, atingir o direito real, etc. Isso foi uma inovação trazida pelo Marco Legal de Garantias, ou seja, mesmo buscando proteger o procedimento, se o vício for sobre intimação, todo o procedimento pode ser nulificado. A lei, o novo Marco Legal da Garantias, ele procurou, né, reduzir a frequência, o impacto das nulidades, de modo geral, distinguiu os vícios realmente graves, que é, por exemplo, que é a falta de intimação, de outros vícios meramente formais. Essa evolução foi saudada por diversos juristas nacionais, na medida em que agiliza a recuperação de garantias sem abdicar dos direitos fundamentais do devedor. Discutimos as possibilidades e limites na regularização dos vícios de intimação, a possibilidade de repetição do ato intimatório ou a convalidação pela ciência inequívoca. Tratamos do impacto das nulidades na celeridade da execução. E, por fim, o capítulo 6, que é realmente o núcleo aí do nosso trabalho, fizemos uma análise empírica, né, da execução judicial no âmbito do TJPE. Fizemos uma análise jurisprudencial quanto à persistência de nulidades por vício de intimação. Escolhemos o Tribunal de Justiça de Pernambuco pela expressividade regional de sua jurisprudência e por sua acessibilidade via consulta pública digital. A coleta de dados foi realizada por meio da ferramenta de consulta da jurisprudência oficial do TJPE. Utilizamos a expressão leilão, alienação fiduciária, não apreensão, não veículo, porque nas nossas consultas, quase uma grande parte das decisões era sobre apreensão na alienação fiduciária de veículos, que não era o nosso objetivo. Então, nós criamos essa chave de busca, restringimos julgados à alienação fiduciária de bens imóveis e excluindo, na medida do possível, as decisões que envolvessem bens imóveis. Aqui a gente já vai iniciar a apresentação de slides. Deixa eu ver aqui. Nulidades. Nós utilizamos essa expressão, leilão e alienação e fiduciária, não apreensão, não veículo. O site consultado foi o site do TJPE, esse site aí. A partir desse critério, foram identificadas 219 decisões judiciais, abarcando julgamentos de mérito, extraídos de qualquer fase processual até o segundo grau, independente se da sentença de primeiro grau, acordo, decisão monocrática ou agravo de instrumento. Todas essas decisões que tem um conteúdo, todos esses episódios que têm um conteúdo decisório, nós tratamos de forma idêntica, de forma igual.
até o segundo grau. Não, nós não subimos a análise, salvo as decisões pontuais que trouxemos na dissertação, mas na parte de levantamento e pesquisa jurisprudencial não avançamos ao STJ nem ao STF e ficamos nas instâncias ordinárias do TJPE. Após a análise manual dos acordos e decisões, constatou-se que 140 decisões possuíam relação com o objeto da investigação, ao passo que 79 decisões foram descartadas porque tratavam de alienação fiduciária de bens móveis ou discussões acessórias desconectadas do núcleo temático de nulidade por vício de intimação. Aqui o nosso percentual, logo na pesquisa inicial de todas as decisões, 64% tinham relações com o tema. 36% não tangenciava o tema trazido. Na classificação das decisões que dizem respeito ao tema, né, já filtrando aí, que dizem respeito à alienação fiduciária de bens imóveis, 42, ou seja, 30% tratava-se de intimação para consolidação, 11% de intimação para leilão, porque nós temos a intimação inicial, em que o devedor é chamado a pagar, uma vez que ele se torna inadimplente, que a propriedade seja consolidada, no momento antes do leilão, ele é novamente intimado para participar do leilão. Então, nós temos essas duas intimações. E 7%, 5%, né? São 7 decisões para ambas as intimações. Então, o processo ele tratava tanto de vícios de intimação de consolidação, como de vício de intimação para o leilão. Então, nós temos aí 45% das decisões relacionadas à pesquisa tratavam-se de decisões sobre intimação para das duas hipóteses, ou intimação para consolidação, ou intimação para leilão, ou para ambas. Um número bastante expressivo de decisões, de processos que versam sobre essa matéria. Esse dado empírico reforçou a constatação de que essa etapa inicial do procedimento constitui o ponto mais sensível e, portanto, mais suscetível à judicialização. Quanto ao desfecho dessas ações, 40% eram procedentes e 60% improcedentes. Então, um número ainda bastante expressivo da procedência dessas ações. O mapeamento analítico das decisões judiciais envolvidas na alienação fiduciária revela uma configuração bastante eloquente. Uma parte significativa das controvérsias jurídicas gira em torno dos vícios relacionados à intimação, especialmente no que tange à consolidação da propriedade e à realização dos leilões. Esse dado empírico, longe de ser uma simples estatística, permite a formulação de uma crítica mais aprofundada ao funcionamento da desjudicialização no modelo brasileiro, sugerindo a persistência de uma tensão estrutural entre segurança normativa e efetividade procedimental. Então, concluímos aí estatisticamente que a etapa de intimação continua sendo uma etapa que merece uma grande atenção, porque é nela onde residem as grandes declarações de nulidade. Entendemos que a legislação ela deve continuar avançando para que se busque uma melhor blindagem nessa etapa do procedimento, evitando declarações de nulidade, que, como visto, contribui para o aumento da taxa de juros e para a diminuição do crédito imobiliário. Eram essas as considerações que eu tinha a fazer, agradeço a oportunidade. Tá bom, muito obrigado, André. Pode tirar do modo apresentação aí dos teus slides. Eu vou passar a palavra imediatamente ao professor Randel Martins Dias, dentro aí de uns 15 minutos regulamentares, professor, para as suas considerações. Então, boa tarde a todos. Então, começo aqui inicialmente saudando meu querido professor doutor Luiz Paulo Rosec Germano, orientador e presidente dessa banca. Saúdo também o professor doutor Alexandre Curvelo, a professora doutora Iris Russovski e também o mestrando André Veloso Machado Guerra de Moraes. Então, uma satisfação participar dessa banca. Então, agradeço, professor Luiz Paulo, pelo convite e fico muito feliz em participar desse importante momento acadêmico, sobretudo para o mestrando. Esse é
Esse é uma atividade que se renova para os professores, mas sempre é muito especial para aquele que está fazendo a defesa do seu trabalho de conclusão de curso. Então, começo, André, cumprimentando pela trajetória, né, de realizar o mestrado, né, de fazer a pesquisa. Um outro ponto importante, o tema da pesquisa. E eu achei muito perspicaz essa escolha pela temática, que não só bastante atual, né, em razão da mudança de 2023 pela lei, em razão do julgamento do Supremo em 2021, e por esse debate que há hoje no país a respeito da desjudicialização, né? Eu diria que atualmente é um dos temas mais caros no que diz respeito ao sistema de justiça, no que diz respeito ao processo, esse debate sobre a desjudicialização. Inclusive, temos projetos de lei tramitando no Congresso, tratando inclusive sobre a execução extrajudicial, de títulos executivos, judiciais e extrajudiciais. Também tem um PL sobre a desjudicialização da execução fiscal. Então, isso é um debate bastante atual, que inclusive eu, particularmente, também tenho dedicado a minha atenção acadêmica. Recentemente, inclusive, fiz um trabalho específico sobre isso, tenho orientado muito sobre essa temática. Um outro ponto positivo foi esse interesse de realizar uma pesquisa empírica, o que não é muito próprio no âmbito do direito. Gostei muito dessa opção de realizar uma pesquisa empírica. André, vou fazer aqui algumas considerações. Deixa eu até colocar aqui. E tem algumas questões formais aqui que eu vou colocar só duas a título exemplificativo, só para. Acho que merece uma revisão ali para o trabalho final. Não sei se há interesse em publicar. Tem alguns erros de digitação, por exemplo, na página 8 ali. Fala ali, não basta assegurar meios que o jurisdicionado ou direito de ação, acho que faltou aqui a palavra exerça, na página 15 também aqui fala questões que podem ser solucionadas administrativa, acho que aqui queria falar administrativamente, tem algum outro erro nesse sentido. Aqui, no que diz respeito a aspectos metodológicos, aqui tem uma questão que para mim me parece bastante importante, André, que eu vou dedicar uma parte significativa da minha arguição. Existe ali, digamos, dentro do teu trabalho aqui, uma assimetria. Eu, como não participei da banca de qualificação, como falou o professor Luiz Paulo, eu não entendi aqui se houve uma adequação do trabalho. Por quê? Porque o título aqui ele foca na questão da intimação. E só que quando eu vou ler o trabalho, não existe uma simetria entre o título, o problema de pesquisa, a hipótese e a conclusão. Porque embora o título ele especifique especificamente sobre a nulidade, né, do vício de intimação, quando eu vou ler o problema de pesquisa na página 13 e o objetivo geral também na página 13, eles são mais amplos. Ele fala de principais causas de nulidade da execução extrajudicial. Então, eu fiquei sem entender se o objetivo do trabalho era falar especificamente sobre o vício de intimação ou das nulidades em geral. E aí, ao longo de todo o desenvolvimento do trabalho, não ficou claro para mim se era um ou outro. E aí o trabalho, ao longo do desenvolvimento, ele ficou titubeando entre esses dois objetivos distintos. Então, na minha percepção como avaliador, tem que haver ou se especifica que o trabalho vai focar na questão do vício da intimação ou das nulidades em geral. Porque o trabalho fica toda hora afirmando uma ou outra coisa. E eu vou aqui, já isso inclusive na estrutura do sumário.
E aqui eu vou te dar um exemplo. Então, aqui, ó, nós vamos aqui, ó, o título do trabalho, aqui, ó, nulidades por vício de intimação na execução extrajudicial de alienação fiduciária de imóvel. Gostei do título, objetivo, especificou. Só que o que ele está dizendo? Ó, o trabalho vai centrar no vício de intimação. Aí, se nós formos até a página 13, ó, ali na página 13, o tópico 1.2, ó, delimitação do tema e da problemática. Aí na página 13 vem assim, ó. Nesse sentido, trata-se da seguinte problemática: os vícios procedimentais na execução de alienação fiduciária de bens imóveis, abrangendo falhas na intimação, falta de publicidade adequada e outros defeitos processuais, continuam sendo a principal causa de judicialização dos processos de execução regidos pela Lei 9514 de 97, mesmo após as inovações introduzidas pelo marco legal. E aí depois continua. Acredita-se que as principais causas de nulidade nos procedimentos de execução, aí segue, incluem não apenas falhas na intimação, mas também a falta de publicidade adequada e outros defeitos processuais. 1.3, objetivos. O objetivo, a categoria, o objetivo geral da presente dissertação é identificar as unidades mais comuns do Poder Judiciário em todo o país, que resultam na invalidação do processo. Tá, mas aí qual é o objetivo? É tratar do vício de intimação ou das nulidades em geral? Porque são dois problemas de pesquisa distintos que acontecem. Aí, quando eu vou voltando para a página 7, na página 7 fala assim, ó, apesar do grande incremento em agilidade e dinamismo, os mecanismos de execução extrajudicial de bens imóveis e objeto de alienação fiduciária têm sofrido crescente judicialização, especialmente nos alegados vícios de intimação, resultando não raras vezes em declarações de nulidade de todo o procedimento. Portanto, é de sua relevância identificar os gargalos dos procedimentos de intimação, que mais geram nulidades dos procedimentos em execução extrajudiciais. Então, são duas coisas distintas. É especificar dentro da intimação, né? Se for isso, ó, se a intenção é identificar onde está o problema das nulidades em geral, tem que, em primeiro lugar, ajustar o título, né? E também especificar até a estrutura do trabalho. Agora, se o vício, se o problema, se a questão é especificamente sobre a intimação, também tem que fazer o que precisa ser esclarecido qual é o teu problema de pesquisa e o objeto do teu trabalho. Porque o trabalho está tangenciando os dois temas. Ora diz que é um, ora diz que é outro. Certo? Um outro ponto que eu acho que também precisa ser esclarecido, na página 13, quando vai falar do objetivo geral, voltando ali para a página 13, ele diz assim, ó, o objetivo geral da presente dissertação é identificar as unidades mais comuns no Poder Judiciário em todo o país, que resultam na invalidação dos processos. Só que aí em seguida, né, fala assim, ó, a análise empírica foi conduzida a partir do levantamento sistemático de 219 decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, disponíveis no sítio eletrônico oficial da Corte. Tá, mas se o objetivo é analisar essas questões em todo o Poder Judiciário, e fala em todo o Poder Judiciário, em todo o país, por que a pesquisa se centra apenas na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Pernambuco? Eu presumo que seja o estado onde isso seja radicado. Mas aí a resposta vem, e chegou a ser mencionada aqui na apresentação, na página 110. É dito assim, ó, com o objetivo de identificar os principais fundamentos invocados pelo Poder Judiciário em decisões que enfrentam essa temática, procedeu-se ao exame sistemático de acordo de decisões monocráticas proferidas pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. A escolha desse tribunal se justifica pela expressividade regional da sua jurisprudência e pela acessibilidade via consulta pública digital. Isso aqui não é muito científico, né?
Não são razões científicas para a escolha do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, né? Porque a consulta pública digital de jurisprudência, quase a totalidade, eu não vou afirmar hoje, né, mas com certeza quase a totalidade dos tribunais hoje em dia permitem pesquisa de jurisprudência por vocábulos, por expressões, né? E, então, para, então, para excluir, para escolher o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e excluir todos aqueles que permitem a mesma pesquisa, já teria que ter uma justificativa. E por que o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco teria mais expressividade regional que os demais tribunais? Então, eu não vejo problema em ter sido escolhido o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Só que tu não pode prometer ou pretender fazer uma análise da justiça de todo o país a partir de um único tribunal com essas justificativas. Tu poderia simplesmente fazer a análise do trabalho. Olha, a título exemplificativo, eu vou trabalhar com o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Agora, dizer que essa pesquisa expressa todo o país, sem argumentos científicos, isso não é possível, né? Para mim, o melhor tribunal seria o STJ, por razões óbvias. Porque a função do STJ, pela Constituição, é zelar pela inteireza da legislação federal. Isso aqui trata de uma lei federal, as questões acabam chegando lá. Agora, se tu vai pegar um tribunal de justiça estadual, sem algum argumento científico, tu não pode afirmar que ela vai representar o país inteiro, ou pelo menos de todo o poder judiciário. Então, eu acho que aqui teria que ou ampliar a pesquisa, né, ou fazer um ajuste aqui no que diz respeito às pretensões e objetivos do trabalho, e falar com a título de contributivo, para somar, mas não dizer que vai representar a jurisprudência do judiciário de todo o país. Com esses argumentos aqui, que não são científicos, não é possível. Também me chamou a atenção aqui na mesma foi mostrado ali no PDF ali as palavras de busca. Foi colocada a alienação fiduciária, tudo bem, mas, por exemplo, por que colocou leilão na busca? Por que não foi colocado, por exemplo, execução extrajudicial, alienação fiduciária e imóvel? Por que foi usado não veículo e não foi colocado, por exemplo, e imóvel? Por que não foi colocado nulidades? Eu também me faltaram aqui as explicações para essas palavras em detrimento de outras que também poderiam ser utilizadas. E por que também não outras para esse levantamento inicial da jurisprudência que seria analisada de maneira empírica? E são questões que eu coloco. E aqui, um dos objetivos do trabalho está colocado expressamente ali, que é avaliar o impacto, abre aspas, avaliar o impacto das inovações introduzidas pelo Marco Legal de Garantias, Lei 14.711 de 2023, na mitigação dessas nulidades. Aí a pergunta que eu faço é se essa pesquisa das decisões, elas fizeram um filtro do que foi feito antes e depois do Marco Legal de Garantias, a fim de indicar se houve uma mitigação desses vícios a partir da nova lei ou não. Porque eu não consegui identificar aqui se houve esse filtro na pesquisa empírica, ou a pesquisa empírica não serve para essa avaliação específica do Marco Legal de Garantias. Esse é um questionamento que eu faço, que para mim não ficou, ao menos na minha perspectiva, não ficou claro. Também tem aqui me parece que houve um erro ali também na introdução, quando fala da metodologia, fala método jurisprudencial aqui. Mas depois, voltando lá para o resumo, eu vi aqui, acho que tem que fazer uma adequação no resumo ali, tu esclarece melhor a metodologia no resumo. Um outro ponto que eu coloco ali,
pelo menos na minha percepção como acadêmico, me parece que seria mais interessante trazer a pesquisa empírica para um capítulo anterior. Por quê? Porque o desenvolvimento aqui, a partir basicamente da revisão doutrinária, bibliográfica, ela é anterior à pesquisa empírica. Me parece que se a pesquisa empírica viesse antes, tu poderia focar essa revisão biográfica a partir dos dados empíricos que foram apurados no trabalho. Por exemplo, a questão das nulidades. Né? A questão das nulidades. Inclusive, a partir dos dados empíricos apurados sobre os casos que houve decretação das nulidades, poderia, a partir da doutrina ali, fazer uma análise específica desses fundamentos, ou seja, utilizar esses dados empíricos para análise. Porque ali essa pesquisa ela acabou ficando no fim do trabalho e não houve uma análise, digamos, doutrinária, teórica, a partir dos resultados obtidos, já vem direto à conclusão. Então, me parece, no meu sentir, poderia ser mais produtivo trazer esses dados empíricos num ponto anterior para que a análise dos demais pontos abranja, inclusive, os resultados dessa pesquisa empírica. Aqui uma outra questão interessante ali no ponto no capítulo 5 do trabalho é falado sobre as nulidades. E aí tem, inclusive, aí, ó, conceito e finalidades das nulidades processuais. Depois 5.1, classificação das nulidades absolutas e relativas. Então há toda uma explicação sobre elas. E aí, na página 85, aí tem uma nota de rodapé que é feito um esclarecimento. Ó, diz assim, ó, que toda nulidade pode, em maior ou menor medida, ser sanada pelo princípio da instrumentalidade. Em suma, atualmente, né, no judiciário, isso é uma questão até difícil de dar aula na graduação, porque tem essa questão da doutrina, da unidade absoluta, unidade relativa. Hoje, nos tribunais, se não tem prejuízo, não se decreta nulidade. Praticamente não importa mais o que se ela seria dita absoluta ou relativa. Então, tu faz uma nota de rodapé que praticamente, aqui tu está falando, tá certíssimo, está falando na nota de rodapé, que meio que acaba tornando assim, como eu posso dizer, menos importante o que foi tratado antes nesse tópico. Até porque se a questão do teu trabalho é focar qual a compreensão atual sobre nulidades pelo Poder Judiciário, eu acho que poderia ser aprofundado muito mais isso do que propriamente essa classificação doutrinária que existe até os dias de hoje, mas que tem poucos reflexos hoje na prática. A gente poderia ter focado mais nesse conteúdo do rodapé, e esse também é um aspecto importante, porque há muitos trabalhos acadêmicos mais atuais que tratam sobre isso, falar sobre a jurisprudência do STJ, o padre Nulité Sangrife, etc, etc. Isso contribuiria mais para o teu trabalho em si do que propriamente falar essa dicotomia doutrinária sobre nulidade absoluta e nulidade relativa. Aqui um outro ponto na página. Professor Luiz Paulo, quanto tempo eu tenho, hein? Eu não cheguei a ver que hora eu comecei. O senhor tem mais um tempinho aí, professor Randall. Então Siga, tá, muito por favor, obrigado. está contribuindo muito aqui para a nossa dissertação, por favor. Na página 97, André, tem, a, tem uma citação aqui do Capelletti. Essa obra aqui, deixa eu chegar aqui à página 97. Aqui, no segundo parágrafo aqui. Aqui está tratando sobre a questão da lei de 2023, das inovações que ela trouxe, etc.,
da intimação eletrônica. Então, essa nova busca, essa inovação busca tornar a intimação mais rápida, alcançando o devedor pelos canais de comunicação modernos e reduzindo a necessidade de intimações editalícias, na medida em que diminui a probabilidade do devedor permanecer inacessível. A lei nova previne vícios. Se o devedor é localizado e cientificado com sucesso por e-mail ou correio, dificilmente haverá alegação de nulidade por desconhecimento. Aí vem aqui, ponto. Autores como Capelletti e Gart, 1988, lembram que a efetividade das notificações está ligada ao uso de métodos adaptados à realidade social. Nesse sentido, a medida aproxima o Brasil de práticas internacionais de comunicação processual mais eficientes. Qual é a questão? Essa obra do Capelletti aqui é uma obra, para mim, uma das 3 obras mais importantes da história do processo. Uma obra com vários tomos. Na verdade, essa publicação aqui do Capelletti e do Gart é só o relatório geral da obra, do projeto Florença. Então, é uma obra que tem mais de cinco tomos. E essa obra é de meados de 70, essa obra é de 76, 77. E o relatório foi publicado no Brasil em 88. Então, nesse contexto, está falando da intimação eletrônica, por outros meios eletrônicos de 2023, não me parece adequado tu citar um autor que morreu em 2004, de uma obra que foi publicada na década de 70, num contexto que está discutindo as inovações de uma lei de 2023. Então, não me parece adequada essa citação aqui, na forma como ela foi feita aqui, tratando de uma lei de 2023 sobre métodos tecnológicos que são absolutamente contemporâneos e anteriores, inclusive, à, à vida do. Quando estava em vida ali, o professor Mauro Capelletti e o Brian Gart. Aqui nessa questão, no capítulo 5 sobre nulidades, também tem eu acho que tem manual citado aqui, tem o manual do Humberto Teodoro Júnior, tem o manual do Marinoni. Então aqui eu acho que tem que evitar manuais em dissertações de mestrado, né? Doutorado nem fala. Aqui também fala de um artigo da Teresa Rudalvin, mas não está a principal obra dela, tem uma obra exclusiva sobre nulidades do processo, que é uma das mais consagradas. Tem muita produção é, mais recente sobre nulidade, que seria importante ser trazida, porque esse é um tema que vem. Existe, digamos, aqueles livros que tratam sobre nulidades, que repetem aquilo que é dito há muitos anos, e nós temos a questão das unidades, que é essa dos tribunais, que foi construída jurisprudencialmente. Então, tem muita publicação, tem obras, trabalhos que são mais novos, que estão, digamos, mais atualizados, inclusive com aquilo que é trabalhado na tua dissertação, que tu pretende trabalhar. Eu tenho várias questões, mas eu vou para encerrar aqui um outro ponto. Aqui, ó, na página 116, é falado assim: por outro lado, chama atenção a respeito da pesquisa empírica, no capítulo 6, né? Chama atenção o fato de que a maior parte das decisões, aproximadamente 57%, não abordou diretamente a questão da intimação como fundamento de nulidade, concentrando-se em alegações de natureza diversa, tais como a proteção do bem de família, a existência de causas abusivas ou a onerosidade excessiva do contrato. A pergunta que eu faço é: isso aqui não enfraquece a conclusão quando fala que a nulidade de intimação seria o principal problema nessas execuções extrajudiciais? Então, para mim, esse é outro ponto que ficou um pouco obscuro assim do trabalho. André, aqui finalizo
E, e gostaria de destacar que essas questões que eu trago são absolutamente com o objetivo de contribuir com a tua pesquisa e valorizar o teu trabalho, né? Que pelo menos são questões elaboradas a partir da minha perspectiva como avaliador externo. E o objetivo efetivamente é contribuir e valorizar a tua pesquisa. Então, cumprimento o trabalho feito, cumprimento aí pela tua trajetória até aqui, cumprimento também o professor doutor Luiz Paulo Rosec Germano, que também foi meu professor, quero deixar registrado aqui, e uma satisfação participar desse momento tão especial que é o da defesa de uma dissertação de mestrado. Muito obrigado. Obrigado, professor Handel. Extremamente valiosas as observações do professor Handel. E eu vou passar para a professora Iris e, na sequência, para o professor Curvelo. E eu peço para que o André esteja anotando aí as considerações feitas pelos professores, para que ele então possa respondê-las, comentá-las, né? Bem como disse o professor Handel, um dos objetivos dessa banca não é simplesmente atribuir um conceito ou aprovação de um mestrando, mas especialmente poder colaborar na sua dissertação a partir de diferentes visões, né? Eu sou um professor mais vinculado à área de direito público, a professora Iris, ela trabalha muito nessa área do direito digital, do direito criminal, o mesmo no que diz respeito ao professor Curvelo, que também tem um viés mais publicista, né? E aí nós trouxemos o professor Handel, que é um processualista, né? Então, isso só efetivamente colabora muito com o trabalho e com aquilo que a gente pode oferecer ao nosso mestrando. Professora Iris, por gentileza. Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar a todos, né, professor orientador, professor Luiz Paulo Germano, ao mestrando André Veloso e aos queridos professores Handel e Alexandre. Uma boa tarde aí, é uma satisfação poder fazer parte dessa banca de mestrado, dessa banca final de mestrado ao lado de nomes como vocês. Cumprimentar também a Leânia, né, que está aí sempre nos observando e nos auxiliando. E agradecer a oportunidade à Ambra e University de estarmos aqui juntos. Bom, então, eu já tive a satisfação, né, de participar da banca de qualificação do André. E banca essa em que a gente, né, eu e o professor Alexandre Curvelo fizemos algumas observações. E o que eu pude observar é que todas as nossas observações, tanto as minhas e acredito que as do professor Alexandre também, elas foram muito bem acatadas pelo mestrando e as observações que nós fizemos, acredito, as minhas acho que na integralidade, acredito também que as do professor Alexandre também foram absorvidas, né? E o trabalho, ele já era um trabalho muito bom, né, André? E, e, e ele se tornou um trabalho excelente, tá? Eu gostei muito de ler o teu trabalho, eu aprendi lendo o teu trabalho, né? E assim, quanto a observações de cunho material, eu acho que o professor Handel, ele fez, né, observações que devem ser observadas, devem ser absorvidas também por ti, e eu vou me reservar aí, como eu fiz a participação nessa branca de qualificação, e eu observei que houve aí uma preocupação tua, né, em acatar as nossas observações. Eu não vou fazer observações de cunho material, acredito que muitas das que eventualmente eu iria mencionar que o professor Handel fez de forma muito cirúrgica, tá? Eu acredito que isso acho que meio que me me deixa tranquila, né, em relação a isso. Mas tem um ponto que, dois pontos na realidade, que eu acho que precisam ser observados, ainda em relação ao trabalho escrito, né, eu friso, né, em relação à fala do professor Handel, que em relação aos aspectos formais ali,
tu precisa fazer uma nova revisão, né, para a questão de concordâncias do texto, né, revisão de português, porque assim, só a título de exemplo, né, no teu texto ali na página, por exemplo, na 32, no próprio título do trabalho, ali do capítulo, tá? Deixa eu abrir aqui ela. Tu coloca assim, capítulo 3, o sistema de financiamento imobiliário, Brasil e os Estados Unidos, no direito e os Estados Unidos. Então, assim, esse tipo de erro, né, de... Eu diria que é uma... Eu não diria que nem é um erro, né, é uma questão de atenção ali, que talvez tenha se passado. Ela precisa ser cuidada, porque, assim, esse teu trabalho, ele vai ser publicado. Talvez tu tenha interesse em fazer uma publicação de livro, de artigo, mas esse trabalho ele vai ser publicado pela Ambra, né? E ele vai ficar disponibilizado. Então, assim, quando alguém for pesquisar sobre quem é o André e eventualmente coisas que o André tem escrito, esse trabalho ele vai ser na busca, ele eventualmente vai aparecer e aí esses erros eles vão vir junto com o trabalho se eventualmente tu não fizeres uma correção. Então, é muito importante tu fazer uma nova correção, porque, assim, a tua escrita é muito boa, né? Tu escreveste de forma clara, o teu texto, ele flui, mas essas questõezinhas, as pontuais, e são pontuais, elas precisam ser revisitadas, tá? Tu precisa ter. E aí eu te diria que nem é tua, né? Nem é o teu orientador, é uma pessoa terceira. Porque às vezes a gente fica, como a gente sabe o que a gente escreveu, a gente não vê esse tipo de equívoco, né? Então eu acho bem importante que tu dê para uma terceira pessoa fazer essa correção, né, do texto, para que todas esses errinhos eles sumam do teu texto, tá? E um outro aspecto, tá, que eu gostaria de falar que não seria do teu trabalho escrito em si, que eu acho que teu trabalho escrito tá muito bom, né? Eu queria te parabenizar mesmo, a ti e ao teu orientador, porque realmente é um trabalho de excelência, tá? Tirando essas questões de concordância, de errinhos, de falta de um S, enfim, de vírgulas, a questão da tua apresentação, tá? A tua apresentação, uma apresentação, o que que a gente espera, né? A gente não espera que em uma banca final, o mestrando ele vai fazer leituras, tá? Eu entendo o nervosismo, né? Eu acho que é uma coisa normal, mas fazer a leitura da forma como foi feito ali nos teus primeiros momentos é algo que deixa a tua apresentação um tanto quanto pesada, né? Então, assim, nos teus próximos momentos, seja em relação a esse trabalho, seja em relação ao próximo trabalho, que tu tenha um pouco de atenção nessa tua apresentação oral, né? Para que tu te dedique mais tempo, talvez, para treinar, para perder o receio de falar, né? E de não ler, tá? Porque para nós que somos aqui, né, que estamos te ouvindo, fica um tanto quanto pesado, tá? Então aí fica uma dica, né, para não para esse trabalho, porque agora já foi apresentado, mas para um próximo momento em relação a esse trabalho, ou, né, e aí eu digo assim, daqui a pouco tu vais apresentar, tu vai transformar ele em um artigo, vai ter aí dentro desse artigo de um livro, tu vai ter uma apresentação em relação ao teu capítulo, né? Então, para que tu possas apresentar aí não de forma lida, mas mais de forma dominando, né? Parece que quando a gente lê, a gente não domina o que a gente está falando, né? Então, eu entendo que às vezes é nervosismo, mas essa é a impressão que nos faz, que nos dá, né? Então, mas de mais a mais, eu gostaria de parabenizá-los, dizer que o trabalho escrito está muito bom, né? Que agradecer pela oportunidade e também pela atenção que tu tiveste com as colocações que foram feitas na banca de qualificação, né? E dizer aí que estamos à disposição, né, para eventualmente
ah, qualquer dúvida em relação à minha fala que surja aí quando estiveres fazendo as correções. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, professor Luiz Paulo, pela oportunidade e eventualmente passar a palavra, né, devolver a palavra ao professor Luiz Paulo para que então siga aí com as formalidades da banca. Muito bom, professora Iris, muito obrigado mais uma vez pelas observações. Essa questão da leitura nós já havíamos advertido quando da banca de qualificação, né? Então, eu renovo aqui mais uma vez essa advertência para o André. É claro que para os futuros trabalhos, o trabalho escrito está tão bom, tão bem estruturado, né? Acho que pode ficar ainda melhor a partir das observações do professor Handel. E quando se faz a apresentação desse trabalho, a gente espera que o André, enquanto tabelião, né, André? Tu és um tabelião, o professor Handel talvez não saiba, né? Ele é um tabelião lá do estado do Pernambuco. Qual é a comarca mesmo, André? Caruaru, comarca de Caruaru, Caruaru. que é uma cidade importante, né, lá do interior do Pernambuco. Já Então, estive em Caruaru. é? Já estive em Caruaru, inclusive. É, e explica um pouco a busca mais centralizada na jurisprudência do tribunal local, né, professor Rando? Mas, enfim, eu vou passar de imediato a palavra para o professor Curvelo para que ele, então, possa fazer as suas considerações. Boa tarde a todos. Saúdo os colegas de banca aqui na pessoa do nosso presidente, professor doutor Luiz Paulo Germano, também meu professor, que foi professor de todos aqui, né? Ah, Saúdo o André, né? Esse trabalho que a gente teve uma análise prévia por oportunidade da banca de qualificação. Vou começar dizendo que o trabalho ele ganhou corpo, né, André? Acho que tu conseguiu passar pelas etapas, né, para chegar até uma dissertação. Isso está bem claro, né? Então tem uma construção aí que ficou solidificada com esse trabalho que tu apresentas agora. Eu acho que tu acatou bastante do que nós havíamos apontado naquela oportunidade. A professora Iris fez, eu lembro, boas ponderações a respeito da estrutura do trabalho, a questão da divisão dos capítulos. Isso ficou muito bem, né? Eu achei muito pertinente as colocações do professor Handel e entendo que elas devem ser também uma motivação extra agora para que tu, antes de entregar o trabalho em definitivo, faça esses pequenos ajustes, as correções. Uma questão que se repetiu em relação à pré-banca, que é uma sugestão, né? Tem parágrafos muito amplos, né? Frases muito amplas, assim, daria para fazer também uma breve análise na redação, né? E corrigir essas questões pontuais que a gente encontrou. Mas até para não me estender muito, eu vou pontuar algumas coisas um pouco mais concretas, assim. Então, por exemplo, tu terminas o trabalho, o último parágrafo lá da conclusão, dizendo: para pesquisas futuras, sugere-se ampliação da análise para aplicação do marco legal das garantias nos tribunais superiores, tal, tal, tal. Eu entendo que o teu trabalho ele é uma pesquisa que tem começo, meio e fim. Ela está encerrada aqui. E a tua conclusão ela tem que ser em relação ao fechamento do teu trabalho, não sei lá, um convite a uma continuidade da pesquisa. Me parece que fica um pouco distante do que seria a conclusão efetivamente, né? A gente não extrai da tua pesquisa que eu preciso ir para análise do marco legal, senão, porque o marco legal também estava no na tua temática, né? Então, eu terminaria o texto de uma outra forma, tá? Também chama atenção que, na conclusão, tu colocas exemplos de jurisprudência do STJ, ao passo que a tua grande fonte, né, do trabalho, conforme o capítulo específico, inclusive, é o Tribunal de Pernambuco, né? Eu não vejo
um problema de segmentar num tribunal, desde que a escolha seja justificada por alguma razão. No teu caso, pode justificar muito, né, pela questão da tua atividade profissional, né? E, mas aqui eu só achei um pouco incoerente daí tu recorrer ao STJ quando a gente estava falando mais do Tribunal de Pernambuco, né? Embora eu concorde também que a grande fonte, a jurisprudência importante aqui, no final do dia, é o STJ, né? Que é o intérprete último dessa normatização legal que a gente tratou aqui. Uma outra sugestão que eu tenho aí, pensando no texto, quando tu apresentas os julgados, em alguns casos ficou um pouco, por exemplo, tu botou no texto, no próprio texto, o número dos processos, né? Eu colocaria isso em nota de rodapé, sabe? Deixa o texto mais fluido, fica com muita informação, né? Os números até são longos, né? Eu deixaria o texto fazendo a referência a esses processos apenas no rodapé, né? Mas achei, como eu disse, eu acho que ah, naquela banca que participamos era uma promessa de trabalho, e hoje tu entregas um trabalho que está pronto e acabado, tá? Eu não vou me estender mais, assim, teria anotações pontuais que a gente pode passar depois, página tal, corrigir concordância, uma frase que está meio estranha, né? Pontos assim, aspectos realmente bem pontuais, né? Então acho que merece uma revisão final, né? Esse texto antes de entregar, acho que teria que fazer esse ajuste na conclusão e da minha parte é isso, tá? Me dou por satisfeito. Obrigado, professor Curvelo. Lembrando sempre aqui que as normativas que a AMBRA adota são as da APA, não são as da BNT, e tem uma lacuna quando se trata desse tipo de referência, né, em relação a processo. Mas, evidentemente, que nesse caso entra a busca pela maior fluidez do texto, por isso que é bom mesmo Isso. remeter para a nota de rodapé esse tipo de citação. Quanto menos poluído eu deixar de números, né, fica melhor para fins da leitura. Eu nem digo nem para fins de pontuação mesmo, né? Da avaliação dele, mas sim pelo texto em si, né? Porque acaba ficando truncado, enfim. Tá ótimo. Então, André, eu vou te passar a palavra para que tu então possas comentar, eventualmente responder aí as indagações e considerações que foram feitas pelos examinadores. Agradeço primeiramente as colocações, realmente entendo que são contribuições relevantes aí para o aprimoramento aí da nossa pesquisa. Começo aí abordando as pertinentes colocações do professor Randall, essas questões de correção pontual, de concordância, às vezes uma palavrinha que na pressa passou batido, né, são bastante relevantes, a gente pode proceder aí a uma revisão mais detalhada sobre essa questão. Em relação às colocações trazidas pelo professor Rando da simetria, né? Nulidade de vício de intimação, teria um objetivo mais amplo, etc. Realmente o que ocorre é que quando a gente faz a pesquisa jurisprudencial, a gente termina esbarrando também em outros vícios, né? Que não de intimação, etc. Então, talvez nesse caminho aí, talvez tenha se abordado essa questão de um objetivo mais amplo, tratando de nulidades de modo geral, talvez realmente a gente devesse, desde lá de cima, já restringir a questão da intimação, né? Porque o que é que eu pensei? Quando a gente buscou as informações de jurisprudência, a gente terminou esbarrando também em outros vícios, né? Então, daí, talvez, a gente tenha contaminado um pouco o decorrer do trabalho, o decorrer do texto, né? E Essa questão André, da... só para eu entender, Oi. então o objetivo inicial era focar no vício da intimação, é isso? Isso, ele terminou se sobressaindo, vamos dizer. Talvez no início a gente quisesse fazer um mapeamento, mas foi direcionado mais para a intimação ao final, né? E André, só para deixar claro ali a minha questão, porque as duas são legítimas. Só que o que eu acho que deve ser feito é a, a adequação. Então, deixar bem, mantém o título, mas tem que adequar os objetivos e o problema de pesquisa.
Porque isso não tá, o problema de pesquisa e objetivos que tu anuncia no trabalho, eles não são coerentes ali com esse desenvolvimento e o título. Você tem que fazer o ajuste, né? Fazer com que eles dialoguem melhor, talvez seria isso, Não, né? não, não, não é nem é o seguinte, é que se teu foco é no vício de intimação, o teu objetivo geral, o problema de pesquisa que tu coloca, tu não pode ser esse, entendeu? Certo. Porque aí tu coloca os vícios em geral, Uhum. né, o problema. Mas agora uma, se o teu objetivo é publicar, né, se o teu objetivo é publicar, e eu olhando todo o teu trabalho que foi feito, me parece que ele teria mais valor se tu de acordo inclusive com o que tu concluiu nas pesquisas, me parece que tu fala das nulidades em geral do problema, pode ser algo mais, com mais impacto, mais valor do que especificamente. Pode fazer um ou outro, mas só que daí tu tem que afinar, só essa questão. Ok. Bem pertinente a observação, nós vamos tentar implementá-la aí. Sobre a questão do objetivo que ele iria englobar todo o país, o que aconteceu foi que, no decorrer da obra, embora não tenha sido objeto de pesquisa específico, o STJ e o STF, a gente terminou falando deles, né, das decisões paradigmáticas. Então, talvez nesse objetivo, talvez não tenha ficado claro realmente, a pesquisa empírica seria só Pernambuco, mas nós terminamos também esbarrando em outras decisões que são fundamentais para entender a estrutura do procedimento, né, do STJ, STF, a própria decisão de constitucionalidade, que eu acho que é fundamental, é o alicerce aí que se baseia toda a lei. Então, talvez realmente no objetivo não tenha ficado muito claro que a pesquisa empírica é só no TJPE, mas a gente vai também abranger todo o país. Eu coloquei lá que a gente iria abranger a pesquisa em todo o país, etc., mas talvez tenha ficado esse ponto aí em aberto, né? Que teve várias decisões do STJ também. Em relação à chave de busca, realmente a gente, para chegar nessa chave de busca, a gente foi meio que uma coisa empírica, a gente foi colocando, inicialmente colocou alienação fiduciária de imóveis, mas aí vinha uma quantidade imensa de outras decisões que não tinham relação com a pesquisa, né? Não sei como o motor de busca ele chegava nessas decisões, e a gente precisou restringir, tirar veículo e tirar a busca de veículo, que é realmente quase todas as decisões, vamos dizer, uma quantidade imensa dessas decisões vinham nesse sentido. Realmente a gente ficou com dúvida, realmente, qual seria a chave mais adequada, né? Se a gente tem várias opções, vamos dizer assim, né? Nós escolhemos leilão como forma de restringir um pouco, porque a nulidade ela se daria também muito em relação ao leilão, né? Se a gente colocasse nulidade e alienação fiduciária, ficaria talvez um leque de decisões muito amplo, talvez nessa linha, né? Realmente a gente optou por fazer essa chave. Absolvemos aí a questão talvez realmente a análise empírica, se viesse antes, a gente poderia fazer uma análise doutrinária, nós realmente optamos fazer a análise doutrinária antes. Talvez em sede de um aprofundamento de pesquisa, uma outra pesquisa, nós poderíamos trabalhar mais também esses dados empíricos, né? Fazer uma análise desses dados empíricos de uma forma mais aprofundada. A questão do Capelletti, né, a citação, a gente realmente talvez tenha conectado diretamente na questão aí da intimação eletrônica, etc. Mas nossa intenção foi trazê-lo como uma base, né, como elemento fundante, né, essa teoria da necessidade de adequação das intimações, das notificações, das citações ao contexto social vivido, né. Talvez tenha ficado muito próximo ali quando a gente fala de e-mail e dá a entender que ele teria uma opinião sobre essa questão de e-mail. Naturalmente, não era o caso, né? Ele é trazido de uma forma mais fundante, né? De uma forma mais fundamental. Questão dos manuais, realmente nós citamos alguns, realmente é algo que a gente pode estar trabalhando aí e rever. E a colocação que 50%, 57% são nulidades que não diz respeito à intimação. E se isso não enfraqueceria a conclusão do trabalho. O que ocorre é que esse 57% ele engloba todos os demais vícios, que são numericamente muitos,
né? Desde questão de bem de família, questão de vícios de onerosidade excessiva, não um em específico. De intimação, a gente tem quase metade, de todos os vícios, metade seria de intimação, né? Intimação para consolidação, intimação para leilão, ou ambos os casos. Então, daí a nossa conclusão que só o tema intimação ele já englobaria metade de todos os processos que foram identificados. E aí nós propusemos essa conclusão. Em relação à professora Iris, é, em relação à revisão de concordâncias, nós acatamos, realmente nós pudemos fazer uma revisão detalhada. Adiro aí a questão das críticas quanto à forma de apresentação, realmente bastante pertinentes. Em relação ao professor Alexandre Curvelo, nós fizemos essa conclusão, deixamos como ao final, né, o convite a uma pesquisa mais ampla, né, sobre a questão do marco civil, marco legal das garantias, desculpe. Nós deixamos essa porta aberta para uma pesquisa mais ampla no futuro, porque por ser uma lei muito recente, eu acho que ainda não temos uma construção jurisprudencial ainda suficiente para chegar a uma conclusão definitiva sobre esse marco legal das garantias. Então, realmente, nós optamos por deixar essa porta aberta ao final da conclusão, mas algo que pode ser revista, sem dúvida. A questão da crítica em relação ao número do processo também, pertinente, nós podemos colocar em nota de rodapé. Eu acredito que seriam essas aí as colocações, e mais uma vez agradeço aí as críticas, são bastante importantes para a gente possa dar continuidade e absorver no nosso trabalho. Ok, muito obrigado, André. Vou chamar a Leânia para fazer companhia aqui para o André. Todos os demais colegas, professores, receberam um link para a sala de deliberação e é para lá que nós vamos e depois voltamos aqui para a sala onde foi feita a apresentação da dissertação. Então, a Leânia está aí, vai ficar contigo, tá, André? E nós voltamos daqui a pouquinho mais, tá bom? Oi, André, Olá, Leana, tudo bem? Prazer tudo bem? conhecê-la. Como é que tá o coração? Tá tranquilo? Ansioso um pouco, né? Vai dar tudo certo. Fique tranquilo. Quiser aproveitar para tomar uma água. Daqui a pouquinho você já recebe o atestado para assinar. E eu mandei também é, aquela declaração lá de integridade da dissertação. Você assinou na qualificação, agora você assina na banca de defesa também. Certo, acho que eu já assinei a da integridade. Já mandou? Ou já Já, assinou? já. Hoje? Hoje. Ah, tá. Maravilha.
Gente, o apartamento é frio. Detalhe,
Todos aqui? Muito bem. Então, André, Falta a inicialmente... Iris. Ah, falta a Iris. Pronto, chegou. Chegou a Iris. Estamos todos agora. Bom, André, inicialmente queria mais uma vez te cumprimentar pela elaboração da dissertação. A gente sabe que é sempre um trabalho, né, que envolve a pesquisa, envolve a redação, envolve os encontros com o orientador, envolve também, obviamente, a orientação que nos é feita pelo pessoal da área pedagógica da Ambra. É um caminho e eu me sinto muito feliz de poder proclamar a tua aprovação. Também dizer que foi um privilégio poder ter tido a oportunidade de te acompanhar nesse momento e pedir para que tu atentes aí para as observações que foram feitas pelos professores, né, professor Randel, especialmente o professor Randel, mas também as observações feitas pela professora Iris e pelo professor Alexandre Curvelo. O professor Randel, como teve primeiro contato com o trabalho, ele acaba sendo um pouco mais específico em relação a alguns temas, justamente para que tu possa qualificar essa tua dissertação ainda mais do que ela já assim o é, né? Então, parabéns, André, sucesso e esperamos aí que tu possa dar continuidade na tua jornada acadêmica. Agradeço a presença dos professores que colaboraram conosco nessa banca, professor Randall, professor Curvelo e a professora Iris. Agradeço também a Leânia, que sempre nos assiste com muita atenção e muito carinho. Agradeço a Ambra, nas pessoas do professor Alfredo e também da professora Camila, e declaro encerrado esta sessão. Parabéns mais uma vez. Parabéns, André. Parabéns, Obrigado a todos. André. Obrigado. Parabéns, Valeu, gente. André. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Boa tarde. Um Boa abraço. Tchau. tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.